E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa quarta aula. Nas três primeiras aulas, nós fizemos um trabalho intenso. Lá na aula um, você fez o seu autodiagnóstico e descobriu qual é o seu nível de maturidade BIM. Já nas aulas 2 e 3, você aprendeu a estrutura, os documentos essenciais de projeto, o BEP, ou Plano de Execução BIM, e estruturou o seu ambiente comum de dados, o CDE. Mas agora vem uma pergunta: como transformar tudo isso em uma estratégia real? Como sair do nível que você se encontra, que você se autoavaliou e realmente se beneficiar com tudo que o BIM proporciona? A, a real é que implementar o BIM não é um evento específico, e sim é um processo. Não acontece da noite para o dia. É uma decisão de negócio que exige revisar todos os processos da sua empresa. E sim, se você é um autônomo, você é uma empresa, mas trate-se como uma empresa e cria um roteiro estratégico para implementar tudo isso. E eu vou ser muito honesto com vocês. O maior desafio que você vai enfrentar não é o software, não é aprender a clicar nos botões do Revit ou do ArchiCAD. O maior desafio é a resistência cultural, resistência da equipe, é aquela inércia do eu sempre fiz assim. A falta de alinhamento e a ausência de um plano claro sobre o que você precisa fazer para melhorar a sua produtividade. Mas imagina se o seu escritório pudesse cortar o retrabalho em 30% ou diminuir os prazos de entrega em 20%. O quanto que isso ia resultar no teu bolso? Por isso, nós vamos transformar o trabalho das aulas anteriores em uma ação estratégica de médio e longo prazo. Vamos falar sobre o plano de implementação BIM. O objetivo é que você saia daqui com um planejamento prático para começar no seu próximo projeto. O plano de implementação BIM é o planejamento estratégico da adoção do BIM na sua empresa. Ele é um mapa vivo que vai definir onde que você está com seu diagnóstico, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, como você vai chegar lá, quais são as ações que você vai tomar e em quanto tempo, qual é o seu cronograma, qual é o seu prazo. Quem que é o responsável sobre isso e como que você vai medir o avanço dessa implementação? Quais são os indicadores que você vai se atentar? Vamos diferenciar umas coisas aqui. O BEP, que nós vimos na aula 2, ele é um plano de execução do projeto, de um projeto específico. O plano de implementação BIM, ele é um planejamento estratégico de adoção do BIM na sua organização, no seu escritório. Pense que ele vai ser o mapa estratégico da sua jornada. Ele também não vai ser um documento estático que você escreve, guarda na gaveta e está lá. Ele também vai ser um mapa vivo que vai evoluindo na medida que a sua maturidade BIM cresce. É essencial que se tenha esse plano de implementação porque a transição dos fluxos de trabalho, principalmente quem ainda trabalha em CAD ou ainda não tem nenhuma organização específica de documentação, de informação, e vai migrar para um modelo BIM, vai te exigir uma mudança em quase todos os aspectos do negócio da empresa. E com um plano de implementação BIM bem estruturado, você tem essa implementação planejada e, muito importante, gradual. E agora que você já sabe qual o seu nível de maturidade dentro do BIM, já listou os problemas que tem na sua rotina de projeto, vamos alinhar o BIM com o seu negócio. Quais desses problemas você quer resolver? Quais os benefícios que você espera que o BIM traga para você? Seja estratégico. Se o seu objetivo simplesmente é ganhar mais dinheiro, você já começou errado. Porque o dinheiro sempre vai ser a consequência. Então, pense no que
precisa ser feito para ganhar mais dinheiro? Traga mais profundidade para o seu planejamento. Usar o BIM também não é um objetivo, ele é um meio. Um meio para você chegar onde? Onde você quer chegar? Você quer reduzir o tempo de resposta e tempo de decisões nas fases iniciais de projeto? Você quer integrar um orçamento no modelo para ter estimativas 50% mais rápidas e mais precisas? Se o seu objetivo é melhorar a representação gráfica dos projetos, beleza, começa a usar o Revit, ele é ótimo para isso, vai ficar muito bom. Mas você pode ter maiores objetivos. Por exemplo, você pode querer não ter problemas na obra ou diminuir os problemas na obra, né? Porque não ter problema é muito difícil. O seu primeiro passo vai ser detecção de interferências, compatibilização entre as disciplinas. O seu objetivo, ele precisa ser de negócio, pensar como uma empresa. É importante que nós tenhamos uma mentalidade de crescimento alinhada. Se você quer algo que você ainda não tem, você precisa fazer algo que você ainda não faz. Então comece a investigar quais são os benefícios que você quer agregar ao seu produto. Você quer reduzir os erros e omissões em projeto? Você quer uma melhor previsibilidade orçamentária? Você quer um aumento da qualidade e retenção do cliente? Como que você vai lidar com tudo isso? Com isso em mente, ou melhor, com isso no papel, você já começa a entender quais vão ser as definições de usos do BIM que você vai colocar no seu planejamento. Você pode começar com um uso mais simples, como uma visualização e extração de quantitativos mais precisos. Vão trazer mais agilidade no orçamento e garante mais segurança e qualidade na obra. Depois você avança para compatibilização e relatório de issues, de interferências. Depois que você dominou isso, você começa a gerar documentações diferenciadas para agregar valor ao seu produto. Você vai trazer documentações de manutenção, manual do proprietário, como que você pode agregar mais valor ao seu produto automatizando o que você está gerando no modelo. Se você ainda não tem esses processos definidos, planejados, não se afobe. Implemente eles um por vez e veja os benefícios de cada um serem incorporados mais rápidos na sua rotina. Principalmente se você ou a sua equipe ainda não utiliza nenhum dos métodos que nós vimos. Entenda a realidade de cada um e adeque os seus objetivos de acordo com a sua realidade. E se você é autônomo, isso vale mais ainda, porque a realidade de quem trabalha com projetos nos exige muito. E pausar os projetos para focar na gestão é um desafio enorme, principalmente para autônomos como eu. E isso deve ser medido de acordo com o que realmente é possível para você. E é indispensável, se você quiser ver a sua empresa, ver o seu nome crescer, você dedicar o seu tempo na gestão. Para ajudar a definir os seus objetivos, você pode usar as metas SMART. Os objetivos eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. E com o diagnóstico e a visão que você quer para o seu uso BIM, o seu plano de implementação vai detalhar um plano de ação para os 3 pilares que nós vimos na aula 1. Processos, políticas e tecnologias. A maioria das empresas, dos profissionais, foca 90% do esforço na tecnologia e por isso que falham na implementação do BIM. O maior desafio não é usar o software, é a falta de tempo ou falta de organização e a dificuldade em parar a produção para treinar a equipe ou para estudar se você é autônomo. E também é difícil lidar com algumas resistências comuns, por exemplo, eu sempre fiz assim.
Ah, mas mudar para isso vai dar mais trabalho. Então, a sua implementação, ela precisa ser gradual e importante. O foco deve ser na aprendizagem no trabalho, ou seja, aprender fazendo em projetos controlados e não simplesmente assistindo essas aulas aqui e não colocando em prática. Escolha um processo pequeno que seja alcançável para você, que você pode implementar de imediato e foque nisso, até que isso seja um padrão para você. Assim, isso já entrou na sua rotina, já virou um hábito e você segue para o seu próximo passo. Se você já tem um processo definido dentro da empresa, faça um manual ou manuais, seja em PDF ou grave vídeos, por exemplo, como eu mudo a inclinação do telhado no Revit. Né? É algo simples aqui. Você gravou o vídeo de como fazer isso, explicando, e aí se você precisar explicar isso para alguém da equipe, alguém que não lembra mais, ou alguém que acabou de entrar, ou às vezes você mesmo pode acabar esquecendo de como fazer, você tem aquele material ali pronto para reciclar o conteúdo. Isso vai te poupar horas de trabalho, vai por mim. Você também vai definir, nesse plano de implementação, os fluxos de trabalho, BIM, e os padrões internos que você vai ter na empresa. Quais são os templates, as bibliotecas, as nomenclaturas que o seu escritório vai usar e vai deixar isso em um documento de fácil acesso. É interessante também que você tenha um checklist dos projetos, que todos os seus projetos devem passar por esse checklist. Quais são as verificações que devem ser feitas? Quais são as dúvidas que eu preciso sanar com o cliente em cada etapa de projeto ou no início de projeto, antes do BEP? Assim você cria uma rotina no seu escritório e garante que nenhuma etapa seja pulada, porque nós somos humanos e estamos sujeitos a falhas. Então, é importante que nós tenhamos documentações que nos orientem, nos norteiem para garantir a segurança das informações. E vamos ser claros, processo só funciona quando está escrito. O BIM, em essência, ele pode ser relacionado a uma ferramenta Lean ou de construção enxuta, onde o objetivo é reduzir desperdícios, né, de materiais e tudo mais. No nosso mundo de projetos, o maior desperdício é o retrabalho, ter que fazer tudo de novo. A espera, ter que esperar a informação chegar, alguma definição chegar de algum colega ou do cliente. E o transporte de informação, mandar e-mail, converter arquivo, limpar arquivo. O seu plano de implementação BIM tem que resolver esses problemas, otimizar esses problemas para você não sofrer mais com ele. E a métrica-chave para você medir isso é a interoperabilidade e comunicação. Como que vai ser a troca de informações? Qual é a frequência que você se comunica com os outros projetistas e clientes para entregar os seus projetos? Vocês vão usar um Autodesk Docs que vai gerar os relatórios para compatibilização, ou essa informação vai ser definida em uma reunião com a ata assinada? Quais as decisões de projeto são de sua responsabilidade e quais são dos demais projetistas? Qual que é a estratégia e requisitos de contratação? Qual vai ser o escopo, as entregas, os requisitos contratuais? O que o seu escritório entrega de informação e qualidade para você vender realmente o que você faz e você não seja pego desprevenido? Aqui tu vai ver que as informações vão ser semelhantes com as do BEP. E não tem problema. O BEP que você vai apresentar para os seus clientes em cada projeto, ele vai ser fundamentado nos documentos internos da sua empresa, que o seu escritório usa. Ele vai refletir sua identidade, as suas soluções, o valor que o seu escritório entrega. E um ponto-chave é que ele é um documento em constante evolução. Assim como o BEP, assim como todas as etapas desses processos gerenciais que nós estamos vendo, você vai determinar um prazo, pode ser entre 3 e 6 meses, para você revisar os processos, seja do seu plano de implementação BIM, seja
do BEP, seja de um template, uma biblioteca, é importante você lembrar que tudo pode ser melhorado. Quando você pegar um BEP de alguma empresa ou de algum outro profissional que você acabar lendo, você vai ver, vai ter coisas que você vai gostar e vai ter coisas que você vai pensar, isso aqui poderia ser um pouquinho melhor. Então, conforme você vai se desenvolvendo, desenvolvendo a sua maturidade BIM, você vai percebendo que os seus documentos podem, aí, a cada período, serem melhorados também. Mas deixe um prazo ali entre 3 e 6 meses, não precisa ficar sempre revisando isso. A dica que eu dou é que se você tiver um insight de algum ponto de melhoria, não saia loucamente aplicar isso em tudo. Faça um bloco de anotações, um bloco de notas de pontos de melhoria do plano de implementação, ou pontos de melhoria da biblioteca, do template. E aí, quando chegar no prazo que você definiu, 3, 6 meses, você aplica todos esses insights que você teve e assim você cultiva a melhoria contínua do seu escritório. A escolha dos softwares ela deve ser feita com critérios, porque não existe um software único que vai contemplar todos os usos BIM e todas as necessidades de projeto que você vai ter. Então, para modelagem, você vai escolher algum software de autoria, né, onde o arquiteto, o engenheiro, realmente vai modelar. Então, vai ter o Revit, o ArchiCAD, KBuilder, TQS, CPCAD, os mais usados aqui na nossa realidade. A escolha vai depender da disciplina, né, que você realmente está projetando e o que o mercado ao redor usa. É importante que o software que você escolha exporte para o IFC, todos esses que eu citei aqui fazem isso, e para que eles consigam conversar, né, que exista a interoperabilidade e a coordenação. Até porque, mesmo que cada disciplina modele o seu ambiente, alguém vai precisar juntar tudo isso, rodar um Clash Detection e registrar os problemas. Para isso, nós usamos ferramentas de coordenação como o Navisworks ou o Solibri e até plataformas como Bincolab, enfim. Aqui o foco é melhorar a forma que as interferências são identificadas e os responsáveis sejam notificados com prazos definidos para resolver. E também você vai precisar definir onde que vai ser o ambiente comum de dados que você vai utilizar, você e a equipe. Qual vai ser o CDE? Onde todos vão colocar os arquivos, os modelos, né, para coordenação e revisão. Você pode pegar um modelo mais completo, tipo um Autodesk Construction, um Trimble Connect, que seja. Ou então você pegar algo mais simples de começo, vai fazendo um Google Drive, num OneDrive. As nuvens elas não são um CDE em si, elas não entregam todas as funcionalidades que um CDE traz. Mas você pode começar por lá sim, desde que você crie as 4 pastas que nós vimos aqui. Trabalho em progresso, compartilhado, publicado e arquivado, né? Que é a pasta que vai às revisões passadas. E, claro, todo mundo precisa respeitar esse padrão. O que vai fazer o CDE funcionar não vai ser o software em si, mas sim o processo de versionamento e de acesso. E assim, vamos falar do coração da eficiência operacional, a padronização. A adoção do BIM, para ser bem sucedida, ela exige que as informações sejam previsíveis, quantificáveis, rastreáveis, mas principalmente padronizadas. Você pode classificar elas por sistemas, como faz a NBR 15965, para criar uma estrutura lógica para agrupar objetos físicos ou virtuais, facilitando a comunicação entre sistemas e trazendo uma rastreabilidade. E lembre-se, no BIM nós usamos objetos inteligentes que contêm geometria e atributos. Atributos seriam dados não geométricos necessariamente, como o material e o custo do elemento em si.
Então, crie padrões para o nome das famílias que você vai usar e os parâmetros que essas famílias terão. Isso vai garantir uma eficácia na compatibilização e principalmente nos quantitativos e orçamento. E assim, evite usar famílias como modelo genérico, tá? Isso é um caos. Se você usar uma classificação de informação padronizada, você facilita a interoperabilidade e garante a boa comunicação entre as equipes. O desenvolvimento dessa biblioteca e dos templates deve ser um esforço contínuo e vai ser parte essencial do teu plano de implementação BIM, garantindo que todo novo projeto comece com uma base de conhecimento já validada e aderente aos padrões internos da sua empresa. Se você não definir quais serão os níveis de detalhe e níveis de informação que você vai entregar nos seus projetos, você vai ter retrabalho. Então, defina quais são os elementos importantes que serão utilizados na compatibilização e no quantitativo. Assim você garante que não vai sofrer na obra. Também defina-se alguns elementos como suporte de tubulação, algum tipo de eletrodutos ou, enfim, itens mais minuciosos, eles vão realmente ser modelados e quantificados para que você não entregue alguma informação que o cliente não vai necessariamente usar. Na prática, se você tiver famílias, tiver uma biblioteca bem modelada, elas já terão praticamente todas as informações que você precisa entregar. Então, o seu esforço vai ser mesmo na estruturação dessa biblioteca, na estruturação dos templates que você vai usar. E, claro, tenha isso documentado na sua política interna de escritório. E também sempre passe isso para o BEP, para garantir que o cliente receba exatamente o que está pagando, sem surpresas e com um escopo claro. A compatibilização das disciplinas não são apenas boas práticas, elas são uma gestão de risco e um diferencial competitivo. Muitas vezes, os projetos não vão ter um coordenador BIM e a resolução dos conflitos será feita entre nós, projetistas. E você, como autor do seu projeto, deve realizar um clash, uma verificação de interferências, deve realizar uma compatibilização individual dentro da sua própria disciplina. Então, está fazendo hidrossanitário, faz a compatibilização com tudo que precisa. Está fazendo estrutural, mesma coisa. Elétrico, a mesma coisa. Então, a cada rodada que passar entre os ciclos de projeto, faça a sua compatibilização antes de disponibilizar o modelo. E se você perceber alguma interferência, comunica o projetista da outra disciplina sobre como que vocês vão resolver esse conflito para entregar a solução para o cliente. Se você já está atuando como um coordenador BIM, você vai verificar se as nomenclaturas, se os parâmetros, se o nível de detalhe e nível de informação foram entregues conforme está descrito no BEP. O ciclo PDCA e algumas ferramentas ágeis como Kanban e Scrum, eles se alinham inclusive à filosofia Lean, são essenciais para promover a melhoria contínua da gestão disciplinada dos fluxos de informação. O PDCA é um mecanismo ótimo para melhoria contínua. Se você percebe que alguma compatibilização que você fez ela é inovadora, ela é diferente, documenta isso e verifica se isso pode ser evitado em projetos futuros. Então, isso vai contribuir para a retenção de lições aprendidas. É ótimo para você evoluir as políticas internas do escritório. O PDCA pode ser dito como um ciclo de vida da estratégia. Vai ser usado para planejar a evolução da maturidade BIM, executar o plano em projetos piloto, avaliar os resultados e lições aprendidas e padronizar, ajustar os processos internos. O Kanban ele é excelente para a gestão do fluxo de trabalhos em BIM, fluxo de tarefas em si. Nós podemos visualizar essas tarefas, por exemplo, uma
resolução de interferências e também ver em qual estágio um projeto se encontra com as tarefas que precisam ser finalizadas desse estágio em si e para que etapa que isso precisa ser entregue. Então, ele vai ser ótimo para você visualizar tudo que você tem de tarefa pendente e também podendo classificar essas tarefas por prioridade. Então, você vai conseguir visualizar todo esse fluxo de tarefas em um painel. Isso vai te ajudar a limitar, por exemplo, eu consigo tocar 5 projetos em paralelo hoje. Então, eu sei que nas minhas pastas trabalho em progresso, eu posso ter no máximo 5 projetos ali, mas que isso eu sei que eu vou me comprometer no prazo. Então, tendo esse painel do Kanban descrito com todas as pastas, ali, todos os projetos que estão nessa etapa, você sabe que você precisa ou acelerar e entregar alguma coisa para você pegar um novo projeto, ou então talvez ter que recusar algum trabalho, algum serviço. Então, essa ferramenta ela vai servir muito para você evitar gargalos e ter uma transparência na gestão da informação. E no Scrum, que é uma metodologia ágil amplamente utilizada em desenvolvimento de software, ele também nos auxilia. Ele tem uma essência de colaboração intensa, trabalhos em ciclos curtos e iterativos e tem muita flexibilidade para responder às mudanças. Então, você pode definir alguns sprints, nós chamamos de sprints uma rodada de trabalho, de tarefas a serem feitas, por exemplo, 2 semanas. E no início de cada sprint você vai definir uma meta. Por exemplo, resolver todos os clashes da interface estrutura hidráulica no pavimento tipo 1. Então, você divide o projeto, principalmente na fase executiva, em pequenos ciclos focados. Esses pequenos ciclos nós chamamos de sprints. E a cada sprint, a cada 2 semanas, ou um período que você definir, mas 2 semanas é um período bom, a equipe vai focar em resolver interferências, ou ela vai focar em garantir o nível de detalhe, o nível de informação, e vai fazer uma entrega funcional e coordenada, garantindo feedbacks rápidos a cada 2 semanas. Isso é só uma pequena, minúscula amostra do que essas ferramentas podem nos oferecer, porque são poucas aulas aqui, o nosso tempo é curto. Mas vale muito a pena você se aprofundar e ver como que elas podem te ajudar na rotina de projetos e implementar o BIM de maneira eficaz. E agora você vai dar início ao seu plano de implementação BIM baseado em tudo que você viu nessas 4 aulas. Pegue as respostas do questionário que você fez na primeira aula, liste os seus 3 maiores pontos fracos, aquele que tiveram a pontuação mais baixa no questionário, e perceba qual pilar está mais fraco. A tecnologia, são os processos ou são as políticas? Para cada ponto fraco desse que você identificou, cada um desses 3 pontos, defina um objetivo SMART. Por exemplo, o que eu quero? Até quando? E eu quero por quê? Por exemplo, um ponto fraco é que você não tem controle de versões. Então, o teu objetivo ele vai ser implementar um sistema de controle de versões com nomenclatura padronizada e planilha de registro até fevereiro de 2026, para eliminar erros de uso de arquivo desatualizado, por exemplo. Peguei algo simples aqui, mas adeque à sua realidade. Defina os seus gargalos e objetivos para você superá-los, porque na próxima aula nós vamos descobrir como que tudo isso se inicia e tudo isso que você viu nessas 4 aulas vai ser colocado em prática. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula. Um abraço.